Vamos dar continuidade às nossas exposições nesta carta. Agora, Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 3. A palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Vamos, queridos, curvar nossas frontes, fechar nossos olhos e orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, Pai, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, está diante de nós. Teu povo, ó Deus, reunido em torno dela, ó Deus, com a viva esperança de que ela se erga agora. Ó Deus, como a glória do próprio Cristo sobre eles. Ó Deus, que nesse momento em que estivermos nos detendo nas explicações, exposição e aplicações da Tua palavra, que, ó Deus, que a glória de Jesus seja colocada diante de nós, na medida em que nós estaremos, ó Deus, sendo colocados diante da dura realidade dos nossos próprios pecados, ó Deus, até da nossa miséria. Por isso, ó Deus, nós nos achegamos à Tua palavra, Senhor, com a certeza de que só Jesus é a nossa esperança. E, ó Deus, enfrentando a dura realidade que ela nos expõe, é diante da glória dEle que nós esperamos, que desejamos, que queremos estar diante, ó Pai. Fala ao Teu povo, ó Deus, e exibe Jesus Cristo ao Teu povo. É o que nós pedimos no nome dEle mesmo, do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Meus irmãos, em 1940, bombas caíam sobre Londres. E isso certamente foi um dos momentos mais terríveis para os ingleses durante a Segunda Guerra Mundial, uma guerra que já os havia desgastado ali profundamente e agora alcançava, digamos, esse ápice, com bombas estourando literalmente sobre suas cabeças. E é nesse contexto que o C.S. Lewis ele publica um artigo incômodo, chamado Os Perigos do Arrependimento Nacional. Veja, reparem, ele não está falando de a inutilidade do arrependimento nacional, não o erro do arrependimento nacional. O título do artigo são Os Perigos do Arrependimento Nacional. Um artigo bastante importante para este contexto, para a sua época, mas para todos os anos posteriores, para todos os tempos, para o nosso tempo hoje. Naquela ocasião, jovens ingleses devotos estavam se reunindo para confessar os pecados da Inglaterra. E ao fazer isso, eles estavam confessando os pecados dos outros. Eles estavam confessando os pecados dos generais, dos políticos, do próprio país, da nação inteira. O charme fatal daquela devoção é acusado pelo C.S. Lewis nesse artigo. Meus irmãos, Lewis diz que há um arrependimento que não custa nada, porque é sempre pelo pecado do outro. E é sobre isso o nosso texto desta noite. Nós estaremos meditando sobre sem desculpa, sem escapatória, a maneira como o Senhor Deus repreende o juízo, o julgamento daqueles que são religiosos. Veja, meus irmãos, é o homem que chora no cinema pela desgraça alheia e volta para casa e trata mal a esposa. O arrependimento que não dói em nada, queridos, provavelmente não tocou em nada. E isso acontecia nos tempos de Lewis com os jovens apressados em se arrependerem pela nação, mas acontecem também nos nossos dias. Naqueles todos eles, não apenas os woke, mas todos os que são apressados em julgar e condenar os outros. Veja, este sermão é sobre a doença
que Lewis diagnosticou, mas que é bem mais velha do que a guerra, é bem mais velha do que os pecados que lidamos hoje ou os que Lewis lidou em seu tempo. A nossa espantosa facilidade para condenar no outro o que nós desculpamos em nós mesmos. E nós veremos nas sessões do próprio texto, vendo que no versículo 1, o Senhor diz: não tens desculpa. No versículo 2, não tens ilusão. E no versículo 3, não tens, portanto, fuga. Vejamos o versículo 1 novamente, queridos. A palavra diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Meus irmãos, o apóstolo ele começa esse versículo com a palavra portanto, e tudo aqui depende dela. Nós precisamos lembrar-nos do que nós vimos no capítulo 1, dos versículos 28 a 32. Ali nós vimos a mais sombria radiografia do coração humano. A mais sombria já escrita. E veja, vemos a ira revelada, a ira de Deus revelada, e 3 vezes uma sentença terrível sendo dita. Deus os entregou. Veja, queridos, ponham-se no lugar dos primeiros ouvintes desse texto. Todos de acordo. Todos dizendo: sim, Paulo, você está correto. É exatamente isso que nós vemos, é exatamente isso que nós também estamos testemunhando. Todos eles olhando pela janela da igreja para a escuridão da cidade e dizendo: nós concordamos. Aí vem o portanto. E nós esperávamos aqui: oremos por eles. E talvez, pulando para o capítulo 3, verso 21, o apóstolo dizendo: olha, dá-nos logo o evangelho. Mas Paulo sabe bem, o Senhor Deus lhe deu o evangelho com precisão, e ele sabe bem o que precisa ser entregue. E meus irmãos, então, nós vemos que aqui a palavra, portanto, é seguida pela segunda palavra, e a palavra es, o tu em grego. Veja, nós estávamos falando deles, mas agora, o que todo mundo estava gostando de ouvir vai virar um problema para todos eles. Porque então, meus irmãos, a espada passa a ser apontada para eles. Ela passa, em outras palavras, a ser apontada para nós. E é aí, queridos, com ela apontada, que ela entra pela porta da igreja. Ela deixa de estar virada para a rua, e agora está entrando pela porta da igreja e apontada para aqueles que são religiosos. E a palavra da sentença a seguir é indesculpável. A mesma palavra do capítulo 1, verso 20. Eles são indesculpáveis pelas obras da criação, e nós antes falamos amém. Agora, com a mesma frieza, o apóstolo Paulo está dizendo: e nem tu é desculpável. Vós também sois indesculpáveis. Meus irmãos, lá Deus escreveu a sua verdade na face da natureza. Aqui na consciência. E o ato de julgar prova que a sua consciência sabe exatamente que existe certo e que existe errado. Então, queridos, eu pergunto, você já criticou alguém? Então, certamente você confessou que existe uma lei. Já se indignou? Então você declarou que existe um padrão. Mesmo liberais entre nós, mesmo antinomianos, mesmo pessoas que dizem não, é a graça e não a lei, são pessoas que criticam e muitas vezes criticam severamente, implacavelmente. Eles usam de rótulos conosco, mas eles também são hábeis em usar de rótulos
com aqueles que criticam e que, na verdade, querem também destruir. Veja, queridos, o padrão que muitas vezes usamos contra os nossos irmãos é aquilo que será usado contra você. E nós estamos aqui sendo colocados diante disso. O Thomas Watson, ele comentando essa passagem, ele diz, olha, o hipócrita, ele é como o homem que carrega uma lanterna. Ele ilumina o caminho de todos, enquanto caminha ele mesmo no escuro. É sobre isso que Paulo está aqui nos exortando, dizendo-nos, olha, vocês também não têm desculpa. É ele fazendo com que o dedo que apontamos, ele se volte para nós. É fazendo com que a gente entenda que aquilo que julgamos, também fará com que sejamos julgados. E meus irmãos, o nosso tempo ele tem sido o de costumes, digamos, de velhas coisas, como eu já disse. Isso não é novo, isso é velho. Mas essas velhas coisas, elas ficam amplificadas pelas características dos nossos dias. Porque tecnologia, conhecimento e informação compartilhados em tempo real, todas essas coisas, meus irmãos, intensificam, tensionam ainda mais as coisas. Você passa a ter acesso a um mundo inteiro através das redes sociais. E você consegue, inclusive, invadir a casa e a vida das pessoas para julgá-las. E com o seu julgamento você arrebentar com a vida delas. Cancelá-las. Tão apressadamente como são, meus irmãos, as transmissões destes dados pelas fibras óticas, pelas velocidades incríveis com que tudo isso corre. Nós fazemos isso. Agora veja, o que Paulo não está dizendo aqui, isso também é importante a gente afirmar, para prevenir algumas ideias erradas. Veja, nenhum versículo é mais deturpado do que o não julgueis. Paulo aqui, ele não condena o julgar. Se condenasse, ele seria, o maior dos transgressores do Evangelho. Veja, o Senhor Jesus, que disse não julgueis, em Mateus capítulo 7, verso 1, ele disse 6 versículos depois, não deis aos cães as coisas santas. Mateus 7, verso 6. Como saber quem é cão sem um juízo? Sem um julgamento, sem uma avaliação? Veja, e ele também adverte contra falsos profetas vestidos de ovelhas, no mesmo capítulo, no verso 15. Então, como identificar um lobo sem discernir, sem julgar em alguma medida? Mas veja, o J.C. Ryle, ele nos ajuda aqui a entender. Ele diz, olha, o que o Senhor proíbe não é julgar, é o espírito sensório. O que é isso, pastor? O Riley diz, olha, a pressa em condenar os outros por ninharias, a disposição de aumentar os defeitos do próximo. Isso é claramente exposto no Catecismo Maior sobre o 9º mandamento. Quando você aumenta, é você supor e pensar o pior do outro, do seu irmão. Quando muitas vezes nós fazemos. Quando temos pouco ou quase nenhuma informação e já optamos por pensar o pior dos outros. Meus irmãos, não é o discernimento que ele proíbe. Portanto, o que ele proíbe é a maldade do coração que se disfarça de discernimento. Agora, o que o texto não condena? Não condena declarar o pecado que Deus declarou como pecado. Não é julgar, é reportar o juízo do juiz. É falar de algo que é extra a nós, não é a minha opinião. É a verdade afirmada por Deus sobre tal coisa. Isso é diferente do que Paulo está censurando aqui. Veja, e o que o texto condena? Ele condena sentar-se no lugar do juiz
e sentenciar a partir das nossas próprias impressões. Que é o que boa parte de nós temos feito em boa parte do tempo, queridos. Boa parte daquilo que nós vemos acontecer nas redes sociais, nas críticas, nos julgamentos. É exatamente esse tipo de coisa que a IPB, quando analisou a questão da maledicência digital, tinha em mente. Um documento ou uma resolução que não deve ser usada para nós condenarmos e continuar condenando falsos profetas, falsos mestres. Porque, do contrário, seria uma resolução completamente antibíblica. Veja, meus irmãos, a crítica que nunca começa por casa e nunca acaba no espelho é aquilo que está sendo combatido por Paulo aqui. Nós precisamos entender que se estaremos ocupados publicamente em fazer juízo a respeito das coisas de Deus para a sociedade, para as pessoas, o que vai determinar uma postura adequada, humilde e moldada pelo Evangelho é você começando sempre pela sua própria admissão de pecado, começando sempre por sua própria casa e fazendo isso sempre de frente para o espelho. Portanto, meus irmãos, Paulo deixa claro para nós, olha, não há desculpa para estas coisas. E a razão da sentença é muito bem colocada pelo apóstolo, porque praticas as mesmas coisas, as próprias coisas. Veja, o homem do versículo 1, ele não é condenado por julgar, ele é condenado por julgar fazendo o mesmo. Não é o veredito, portanto, que está errado, queridos. É o currículo daquele que julga. E é isso que nós corriqueiramente estamos perdendo. Veja, não é falsa a acusação que ele faz ao mundo. É falsa a inocência que ele reivindica para si. E é isso que nós precisamos tomar muito cuidado quando combatemos, por exemplo, males terríveis, pecados terríveis, hediondos até como racismo e tantas outras coisas. Porque muitas vezes somos preconceituosos em outras coisas. A gente que lida no meio do direito com liberdade religiosa, a gente vê algumas pessoas esbravejando e gritando contra a intolerância religiosa, enquanto são elas mesmas, em suas próprias argumentações, absurdamente intolerantes. Em alguns momentos você percebe que a intenção justamente é a seguinte: liberdade para mim e o fim da liberdade para você. Paulo condena e combate estas coisas. Veja, talvez nós digamos diante dessa repreensão: nós não temos ídolos de pedra em nossas casas, de gesso. Isso é justo, de fato não temos. Mas, queridos, releia o fim da lista do capítulo 1, nos versículos 29 a 31. Veja o que está lá: inveja, contenda, dolo, maledicência, murmuração, difamação, soberba, deslealdade. Meus irmãos, ali não há um só pecado que exija uma vida de devassidão. Você pode ser um suposto, hipotético bonzinho fazendo estas coisas. Muitas pessoas ditas limpinhas são extremamente maledicentes e desleais. Todos cabem dentro de um crente bem comportado, todas estas coisas aqui. Todas elas cabem num banco de igreja, meus irmãos, todas elas cabem num culto de domingo à noite. Porque muitas vezes a maledicência acontece durante o próprio culto. Eu já vi inúmeras vezes, e de doce e de sal. Já vi em cultos de jovens, já vi em reuniões e programações da SAF. Não importa a idade ou o trato geracional, está ali o pecado do mesmo jeito. Religiosos pecando na presença do Senhor. O Kent Hughes, ele fala de um dicionário particular de cada um. Ele diz: olha, você mente, eu exagero. Você fofoca, eu compartilho um pedido de oração. Você é crítico,
Eu apenas digo a verdade com franqueza. Meus irmãos, e todas estas condutas, elas nos revelam algumas cegueiras. A primeira destas cegueiras é não ver em si o que você vê no outro. Cada um tem uma lista de gente que as irrita instantaneamente. Uma tribo, um partido, uma linha teológica, um parente, enfim. O Donald Carson, ele diz que o seu pai evitava ao máximo esse pecado, ele procurava proteger ao máximo o seu coração destas coisas. E ele disse que ele fazia da seguinte maneira, ele disse, olha, ele não colocava ninguém para baixo, exceto na lista de oração, porque quando ele orava por pecados e por santificação, o nome dele sempre vinha em primeiro lugar, à frente de quem quer que fosse. Eu acredito, esta é uma boa prática para nós copiarmos. Faça isso. Sempre faça com que o seu pecado, meus irmãos, cause em vocês escândalo maior do que o pecado de qualquer outro. Sempre se escandalize mais com o que você faz do que aquilo que os outros fazem. E quando estiver preocupado com santidade, coloque o seu nome no topo da lista. Isso nos dará um bom caminho. Agora, há um teste dentro de casa. Antes de dizer, e talvez com razão, olha, ele, o meu marido, ou ela, minha esposa, nunca me escuta, nunca ajuda, nunca muda. Talvez se você não estiver fazendo as mesmas coisas, você devesse se perguntar. Pergunte-se se você não está realmente as fazendo ou cooperando para as dificuldades do seu cônjuge. Nem todo conflito é meio a meio, meus irmãos, mas quase sempre está mais perto do meio do que a nossa narrativa admite. Quantas vezes eu já atendi mulheres arrancando os cabelos, quase que pulando da ponte, querendo desistir da vida, com maridos bonzinhos. Mas você sabe o que é o bonzinho aqui da história? É aquele que leva a mulher ao limite, com a sua omissão, com a sua indiferença, muitas vezes com preguiça, o falso bonzinho. O marido que está vendo a mulher escalar a ira e não faz nada. E não é um aliado dela na luta contra o pecado. E aí quando os dois se sentam no gabinete, diante do pastor, como é que é a conversa? Ah, pastor, essa mulher, ela é um poço de ira, ela é difícil demais. E aí você, começando a entender a história dela, você percebe, eu também estaria louco com um sujeito desse do lado. Talvez já tivesse dado umas pancadas boas. Veja, meus irmãos, nós precisamos fazer esses testes. E há muitas maneiras, há muitos auxílios da Escritura para nós fazermos isso. Por exemplo, uma ajuda de uma régua completa está na pergunta 145 do Catecismo Maior. Quando ela indaga, quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? O silêncio indevido numa causa justa, a suspeita maldosa, o boato sem exame, a recusa a ouvir a defesa do acusado, a censura precipitada ou parcial, agravar faltas pequenas, e pensar ou falar de si mesmo alto demais ou baixo demais. Veja, não nos faltam recursos para entender a posição em que estamos sem desculpas. E começarmos logo a admitir que temos criticado, que temos julgado aquilo que nós mesmos fazemos. Veja, aquele que sai ileso desta lista aqui, dos pecados do 9º mandamento, que seja o primeiro aqui a tirar a primeira pedra. Eu não ouso fazer isso. Eu não serei esse. Eu espero que vocês também não, sendo honestos. Meus irmãos, então a primeira cegueira é não ver em si o que você vê no outro. A segunda cegueira é não saber em que cadeira se está assentado. Veja, o versículo inteiro aqui ele é uma cena de tribunal. Nós temos um juiz, um réu,
uma sentença, um juiz. E nós estamos sentados automaticamente numa cadeira só aqui, queridos. A cadeira do juiz. Ela é confortável. Temos a toga, o martelo, a vista do alto do estrado. Veja, você está na cadeira errada. Você não é o magistrado desta corte. Você é o acusado. Todos nós somos. Vamos nos lembrar, queridos, aqui de Davi e Natã. O profeta, ele conta o caso do rico que tomou a cordeirinha do pobre. E Davi julga com absoluta correção. Ele diz, o homem que fez isso é digno de morte. Só há um problema. 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. A toga era emprestada e o banco dos réus é que era de Davi. E Natã diz a ele, tu és o homem. Meus irmãos, essa é a nossa posição. Essa é a nossa situação e Paulo quer que nós entendamos isso. Em João capítulo 8, trazem a adúltera, as pedras já estão todas ali nas mãos para serem tacadas, e o Senhor lhe pergunta, olha, queres mesmo justiça imparcial, aplicada a todos? E na contagem de 3, apedrejemos todos os que já cometeram adultério no coração. 1, 2, e as pedras caem. Dos mais velhos aos mais moços, elas caem. Os velhos primeiro porque eles tinham mais memória. E nós hoje, queridos, será que somos valentões como os jovens da Inglaterra de 1940? Será que nós seguiremos abraçando as ideias valentonas dos wokes? Gente, até o Wagner Moura caiu na real. Ele chamou de fascismo de esquerda, o identitarismo que julga, que condena, que cancela, que mata. Meus irmãos, o Evangelho está aqui dizendo, especialmente a nós que estamos das portas da igreja para dentro. E é para sarar e tratar os nossos corações e nos corrigir quanto a isso. Veja, então, o nosso primeiro ponto, queridos, é sem desculpa. É entender que o dedo que aponta, ele se volta para aquele que julga. Mas Paulo continua. No versículo 2, vejam comigo, ele diz, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Sem ilusão, meus irmãos. O juízo é segundo a verdade. Ele diz que nós sabemos, há aqui um consenso que nos condena. Paulo ele não argumenta, ele pressupõe, ele diz, nós sabemos. Crianças, vocês sabem. Quantas vezes vocês, mamãe, foi o meu irmãozinho ali, foi o fulano. E o jeito de vocês já denuncia, já entrega. Vocês sabem quando estão fazendo coisa errada, quando acusam o irmãozinho, a irmãzinha daquilo que vocês fizeram. Ou quando vocês chamam a atenção do papai e da mamãe para uma coisa que o irmãozinho está fazendo e vocês fazem também. Crianças, vocês sabem. Veja, nós sabemos. Meus irmãos, as redes sociais são um tribunal permanente, com promotores voluntários, sentenças em tempo real, e ninguém pode, nisso tudo, alegar ignorância da lei. As pessoas que abusam dos grupos de WhatsApp para difamar, para praticar maledicência, elas sabem o que estão fazendo. Elas sabem. E tem gente velha fazendo isso, tem pastor velho fazendo isso em grupo de WhatsApp. Veja, o volume das nossas acusações, queridos, é a medida do nosso conhecimento. O próprio julgamento, ele denuncia que nós sabemos. E, portanto, é também a medida da nossa responsabilidade. E além de dizer que nós sabemos, Paulo diz que é segundo a verdade.
não segundo a aparência, nem segundo a reputação, não segundo a versão que você contou a si mesmo e está acreditando, nem sequer aquela que você mesmo acredita mais firmemente. Não é sobre isso, mas é sobre a verdade. Portanto, segundo o fato, não segundo a alegação, segundo a norma verdadeira, não segundo a média social, sem acepção de pessoas, como vai dizer o verso 11, alcançando até mesmo o mais profundo do oculto dos nossos corações e pensamentos, como diz o verso 16. Porque Deus julgará, queridos, os segredos dos homens. O Donald Barnhouse, ele diz que todo homem se olha no espelho de parque de diversões. A imaginação, ela sempre vai nos devolver uma imagem mais favorável do que os fatos estão permitindo. Veja, queridos, mas aqui Paulo está dizendo que o juízo destruirá a distorção. Isaías 28:17 diz que o granizo varrerá o refúgio de mentiras. Não dá para vivermos na ilusão de acharmos o tempo todo, meus irmãos, que nós somos superiores, que nós somos melhores do que os outros. Esta é uma terrível ilusão que está arrastando grande parte dos momentos das nossas vidas, grande parte das nossas interações sociais, das nossas relações. Quantas esposas estão se achando melhores do que seus maridos? Quantos maridos estão se achando melhores do que suas esposas? E simplesmente isso está acabando com o casamento deles. Quantos pais olham para os seus filhos como se apenas eles fossem pecadores na casa? Quantos pais são simplesmente incapazes de sentarem e de estarem junto com seus filhos e dizerem: filho, papai pecou, eu pequei contra você, me perdoe. Muitas vezes nós queremos tantas coisas sobre criação de filhos, e das coisas que nós não temos feito sobre criação de filhos, é encarnar para os nossos filhos a vida do Evangelho nestas coisas tão simples e básicas dele, que é a admissão, queridos, do nosso pecado, da nossa própria miséria, da luta, do tamanho da luta nossa contra o pecado para os nossos próprios filhos. Veja, há uma terceira cegueira que a ilusão também nos coloca aqui diante de nós: não saber quem se é. O texto diz: ó homem. Isso é um vocativo enfático. Meus irmãos, 3 vezes em Romanos, no verso 1, no versículo 3 e no capítulo 9, verso 20, Paulo usa aqui esse vocativo. E ele funciona como se fosse uma moldura. Porque no verso 1 é ó homem, no verso 2 é o juízo de Deus, e no verso 3, ó homem novamente. Paulo, ele emoldura o juiz com 2 lembretes de que você não é o juiz, de que você não é Deus. Veja, alguns seriam muito mais felizes se tirassem dos ombros o peso de ser o juiz de toda a terra. Para os jovens, especialmente, que são extremamente ideologizados, normalmente todo jovem, carregam aquilo que Cazuza cantava, uma ideologia para viver. A maioria dos jovens acreditam mesmo que podem salvar o mundo. Eu vou sair como a Greta Thunberg e vou salvar o planeta. E mal sabem toda a história que há por trás das cortinas, das personagens expostas, criadas, enfim. Mas a grande questão é: o Evangelho nos ensina uma humildade indispensável aqui. Você não é o juiz da terra. Veja, existe um juiz infinitamente melhor nesse ofício. E ele não abriu concurso público para você se inscrever e passar nele. Portanto, meus irmãos, há uma advertência aqui sobre o perigo de invocar o dia do Senhor sobre os outros.
Israel clamava: venha o dia do Senhor, supondo que seria o juízo dos outros. E os profetas respondiam: cuidado com o que pedis. Porque o juízo, veja, queridos, Amós e 1 de Pedro 4,17 repercute isso. O juízo, ele começa pela casa de Deus. Por aqueles que acham que vão consertar o mundo. Quem não pede que ele comece pelo próprio coração, não sabe o que está pedindo. Uma das coisas saudosistas dos meus tempos de adolescência, e o Supremo Conselho foi uma revisitação em muitas coisas nesse sentido. Lá a gente encontrou amigos antigos, como o presbítero Japão, lá do Pará, o Jean Chagas, que está aqui em Goiânia pertinho, mas que juntos nós criamos a primeira UPA do sul do Pará. E a gente lembrando daqueles tempos, e uma das canções que me vem à mente é A Começar em Mim, um dos cânticos que cantávamos naquela época. Como nós precisamos entoar essa canção o tempo todo. A começar em mim. Quebra corações. Faz de novo, Senhor, o meu coração como um vaso novo. Então é assim, começando por nós, que o Senhor quebrará os nossos corações, nos removendo, queridos, dessa ilusão. Portanto, este foi o nosso segundo ponto. Paulo disse até aqui, sem desculpas, queridos, e sem ilusões para vocês. Mas ele termina deixando o alerta ainda mais sério, dizendo: olha, é sem escapatória. Vejam o verso 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Meus irmãos, aqui esta pergunta de Paulo, ela fecha todas as saídas. Veja, supões aqui, ele está lidando com os cálculos dos insensatos. A palavra aqui no grego é uma palavra de contabilidade, que significa calcular, fazer as contas. Não é sentir, é calcular. Você somou o seu comportamento, subtraiu os pecados dos outros, dividiu pela frequência a igreja e o resultado lhe parece favorável. Estou bem. Veja, será que descobriu mesmo uma brecha na contabilidade de Deus? Paulo está dizendo não. A palavra central aqui é escapar. Aquele que o feriu de verdade escapa da sua memória. Meus irmãos, veja, nós temos memória de elefante para as ofensas alheias. E supomos que Deus terá menos memória em relação ao que nós fazemos. É como se Paulo estivesse falando aqui de 4 fugas que não funcionam. A do crime que você acha que não pode ser descoberto, mas Hebreus 4,13 diz: tudo está descoberto e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou então do réu que acha que pode fugir da jurisdição. Só que o Salmo 139, verso 7 diz: para onde fugirei da tua face? Ou talvez você seja adepto do que tem acontecido no Brasil por muitos anos, o das falhas processuais, que permitem as anulações processuais por algum tipo de errinho. Queridos, não há nulidade nem prescrição no tribunal do justo juiz. É o que Números 14 e 18 deixa claro. Ou talvez o condenado, ele ache que possa fugir da prisão. Agora, se o carcereiro fosse o diabo, até seria possível. Mas quem governa até nas trevas exteriores é o próprio Deus. É por isso que Paulo está dizendo: olha, não tem escapatória. E isso nos leva, queridos, a uma quarta cegueira. Supor-se numa categoria especial. O pagão dos versículos 1, do capítulo 1, versículo 32, conhece o justo juízo de Deus. Pratica o que é digno de morte, aprova os que praticam. O religioso aqui desse nosso texto
conhece, como disse o texto, sabemos, pratica as próprias coisas que condena os que praticam e nunca a si mesmo. Veja, a diferença é menor do que nós gostaríamos, meus irmãos. E, num certo sentido, é até pior. Por isso, nós não estamos numa categoria especial. O pagão, ao menos, diz: é assim que vivo e aplaudo quem vive igual. Eles aplaudem, você condena. É essa a diferença. E ela não salva ninguém, meus irmãos. O Robert Haldane, um pastor escocês, em 1817, ele pregou em Genebra, na carta aos Romanos, e ele disse que o apóstolo Paulo, ele aqui quer desenganar o religioso, especialmente o judeu aqui, a quem Paulo estava se dirigindo, quanto à vã esperança de escapar. E ele diz: e a esperança mais comum do cristão nominal é que Deus não será tão rigoroso quanto ameaça, por causa da relação que mantém com Ele. Mas nós precisamos ser colocados diante da realidade, meus irmãos. O prédio da igreja não lhe dá cobertura. Os pais crentes não lhe dão cobertura. O sobrenome presbiteriano não lhe dá cobertura. Nada disso, queridos, absolutamente nada disso é o sangue de Cristo. Então não estamos numa categoria especial. Nós não temos vantagens religiosas. Eu sou da 3ª, 4ª geração de presbiterianos. O meu avô trouxe o presbiterianismo para tal região. Isso não vai te fazer escapar disso. Cristo, queridos, é a única saída. E é assim que nós encontramos a grandeza do Evangelho nessas advertências de Paulo aqui. Porque veja, ele é o juiz que desceu ao banco dos réus. Veja o versículo 4, ele diz: as riquezas da sua bondade te conduz ao arrependimento. Meus irmãos, a areia da ampulheta não desceu toda e ainda há tempo de arrependimento. Paulo, ele diz: olha, saia da cadeira do juiz e sente-se no banco dos réus. E o Evangelho diz algo mais espantoso aqui ainda. Houve um que fez o caminho inverso, aquele que tinha todo o direito de sentar-se, de estar ali na cadeira do juiz, e ele desceu do estrado e ele sentou-se no lugar do réu. Foi isso que Cristo fez. E se entendemos isso, deveríamos estar humildes e humilhados todos os dias, lembrando destas coisas nas nossas interações, nas nossas pressas em julgar. O único cuja mão praticou o que a boca condenou foi o único que se calou diante dos acusadores. Ele, inocente, ficou sem defesa. Nós, culpados, recebemos advogado junto ao Pai. No Calvário, meus irmãos, veja, no Calvário a misericórdia não fez vista grossa à justiça. Ela pagou-a integralmente. De maneira que o juízo do pecado há de cair sobre o pecador, se não cair sobre o Salvador. Meus irmãos, não há uma terceira via. Há uma forma de resolver a causa fora do tribunal e ela chama-se unicamente de Cristo. E o prazo é exatamente hoje. Veja, o texto aqui, ele nos fechou 3 portas, mas ele abriu uma 4ª. Não a fuga do juízo, mas substituição do juízo. Ninguém escapa da corte de Deus, mas há quem entre nela com o processo já julgado no Calvário. É isso que o Evangelho está aqui nos colocando depois de nos advertir. E quais são as aplicações para nós sairmos daqui e vivermos, meus irmãos, ao entendermos isso? Veja, em primeiro lugar, desça da cadeira que não é sua. Com a toga nos ombros, você não ora como pecador. E Deus só recebe pecadores.
Faça o movimento de Davi, lá em 2 Samuel 2, 12, 13, e diz, e diga, pequei contra o Senhor. E a sentença virou misericórdia. Em segundo lugar, aplique a si a régua que você usa nos outros. Não abaixe, ela é de Deus. Vire-a para dentro. Eles são raivosos, comandou a sua ira nesta semana. Eles mentem. Você conta histórias de modo que o ouvinte não perceba tudo. Talvez você seja habilidoso em omitir as verdades, ou de contar meias verdades. Isso é mentira. Terceiro lugar, converta a lista de irritação em lista de oração. Aquilo que você comenta, passe a interceder. É impossível pedir misericórdia a Deus por alguém e continuar desejando o mal dessa pessoa. Eu vi pastor fulano de tal ou fulano de tal essa semana fazendo bobagem na rede social. Ore por ele. E talvez você assim vai crescer e certamente, aliás, certamente você estará mais habilitado para talvez ajudá-lo nisso. Veja, quarto lugar, guarde o 9º mandamento nos detalhes miúdos. O boato sem exame, a suspeita alimentada, o silêncio conveniente. Escolha um item para vigiar nesta semana, um só, com nome. Faça isso. E finalmente, ao que ainda está sem Cristo, queridos, este texto é o seu diagnóstico. E é misericordioso que ele venha antes da sentença. Porque não há fuga, mas há um substituto. Concluindo, meus irmãos, há uma canção do que eles costumam chamar de negro espiritual, cantada nos campos de algodão lá dos Estados Unidos por gente que tinha muito mais razão para acusar do que para confessar. Boa parte deste movimento ideológico tão raivoso dos nossos dias deveria aprender com estes homens e mulheres piedosos dos campos de algodão do Mississippi e outros lugares. Eles cantavam exatamente assim: não é meu irmão, nem minha irmã, sou eu, ó Senhor, na necessidade de oração. Que essa semana, queridos, nós possamos cantar esta estrofe, fazer dela a nossa oração, o nosso cântico. Veja, enquanto você estiver no estrado com o martelo na mão, Deus não tem nada a lhe dizer senão: desça daí, meu filho. Mas no instante que você largar as pedras, descobrirá que o juiz diante de quem tremia é o mesmo que morreu no seu lugar. Repetindo, queridos, 3 portas fechadas. Não tens desculpa, não tens ilusão, não tens fuga. E uma porta aberta, que tem uma forma de cruz, e sobre ela está escrito com sangue: nenhuma condenação. Queridos, que Deus nos abençoe. Ao descermos dessa cadeira que não é nossa, e ao descermos, encontrarmos chão do tribunal, e no chão do tribunal os 3 trespassados daquele que ocupou o nosso lugar. E aprendermos a amar Jesus cada vez mais e maior, o nosso amor por Ele, na maneira como sabemos lidar com as pessoas lá fora. Até mesmo com as pessoas de dentro das nossas casas. Maridos, esposas, filhos, parentes. Que Deus nos abençoe.